e a entregar o seu coração a si mesmo, entregar o que você tem preocupado, entregar toda a correria que você passou hoje diante do Senhor, agradecer pelos livramentos, porque Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Senhor Jesus, nós como Teu corpo, como igreja reunida neste lugar, nós estamos diante de Ti, porque cremos que os Teus olhos estão nos observando. Cremos também, Jesus, que foi a Tua presença, a Tua mão que nos tirou de casa e nos trouxe até aqui por um propósito, por um motivo de nos reunirmos por causa do Teu nome, de celebrarmos o Teu nome e nos reunirmos por causa da Tua palavra. Então nós nos derramamos, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, nós nos rendemos diante de Ti. Nós não temos nenhuma arma, não temos nenhuma defesa, mas nos entregamos a Ti, Jesus, e Te convidamos, vem encher a minha vida, vem tocar o meu coração, toca, Senhor, as faculdades mentais, vem encher todos os compartimentos da minha alma com a Tua presença. Nós Te damos espaço, Senhor, Te damos espaço, nós abrimos a porta do lado de dentro para que o Senhor possa entrar. Nós abrimos a porta do nosso coração. Então vem, eu anseio por Tua presença, anseio por mais de Ti, eu anseio muito mais de Ti, Senhor. Eu anseio por Ti, e eu sei que o Senhor é o único que pode me completar. Então vem, oh, então vem, pode encher, pode encher até transbordar. Vem, Jesus, Tu és o nosso motivo, Tu és o nosso motivo de estarmos aqui nessa noite. Jesus, somos gratos por essa graça que me alcançou, somos gratos por esse amor que vai além do que qualquer mentalidade humana consiga compreender. Obrigada, Jesus, aleluia. Quem está alegre por causa de Jesus aqui, dá um grito aí. Glória a Deus. Me ajuda aí, gente, pastor. Vamos lá. Cadê a meninada? Ele derrotou toda a escuridão. Ele morreu na cruz e ressuscitou por causa de mim, por causa de você, por causa da graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim.
Ei, eu quero que você traga à sua memória aquilo que o Senhor tem feito por você. Traga à sua memória aquilo que o Senhor já te livrou. Trouxe? Nós vamos celebrar. Nós vamos agradecer em forma de louvor. Nós vamos declarar que Ele é digno, digno, digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu por causa de mim. E hoje eu posso desfrutar das bênçãos salvíficas celestiais. Vem comigo. Digno é o Cordeiro de Deus. Eu quero ouvir você aí batendo palma. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte Só Tu és digno, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que fizestes por nós. Obrigada, Jesus, por seu amor incondicional. Obrigada, Jesus, porque hoje temos a liberdade de nos reunir nesse lugar. Com liberdade. Eu posso gritar, eu posso cantar, eu posso dançar por aquilo que Ele fez por nós. Quem concorda com essa música, dá um grito, faz barulho em nome de Jesus, porque é por causa dele. Aleluia! Glória a Deus. E falando em amor, né? Vamos falar em amor. Impressionante amor que me conheceu antes que eu nascesse. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Vem. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Que não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Eu amo esse amor.
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse ousado amor que me alcançou. Ousado amor que lutou por mim e por você. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele te encontrou. E nessa noite ele diz: volta pra mim. Ei, eu te vejo. Eu lutei por você lá na cruz. Foi você que eu lutei pra resgatar. Traz luz para as sombras pra mim. Declare isso pra você mesmo. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Ouça minha alma, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo. mesmo assim se entregou. Oh, impressionante Infinito. e ousado amor de Deus. Aleluia! Teu ousado amor me alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós começarmos esse louvor, nós vamos para um momento profético. Essa semana eu passei a semana em oração por todos nós, por todas as famílias. Quem é que tem levantado pedidos de oração durante a semana perante o Senhor?
Sim, não pode levantar a mão, hein, gente. Eu sei que nós tem treta, que a gente briga no Senhor, amém? Nessa hora, nós vamos. Moça, tem óleo aí? Amor, tem óleo? Nós vamos, enquanto nós começamos o louvor, se você tiver à vontade, vem aqui para frente para o pastor orar e declarar a resposta do Senhor sobre a sua vida. Talvez a resposta seja o silêncio por enquanto. Ei, espera. Porque no silêncio o Senhor vai acrescentando livros das nossas livrarias, tá? Talvez a resposta seja: ei, espera mais um pouco, confia em mim. Confia em mim. Quando Jó passou por tudo que ele passou, e os amigos dele, e a mulher dele, falou assim: ei, esquece esse Deus que te abandonou, esquece esse Deus que não te responde. O coração de Jó batia assim: eu confio nele. Ele está no controle de todas as coisas. Então eu quero trazer isso para você, para a sua luta, para a minha luta. Dizer para a minha alma: ei, confia no Senhor. Fica bem quietinho, porque Ele sabe o que Ele faz, em nome de Jesus, amém? Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando o meu ser. O que? Diga. Confio em ti, confio em ti. Cante comigo. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro Tu és a cura, Jesus. Tu és a nossa cura. Nada é impossível para
Coloque a mão no seu coração. Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti em nenhum outro lugar. Jesus, eu preciso de ti. Ouça o clamor do teu povo. Ouça o nosso clamor. Ouça o nosso clamor. Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. O Senhor já moveu em nós. Aleluia. As crianças, vem aqui na frente. Aleluia. Nós vamos receber a oração agora de todo mundo. Vamos virar assim com a mãozinha assim? Vamos? Todo mundo vai levantar a mão de profeta. Mas você já sentou já, gente? Pelo amor de Deus. Então senta todo mundo e levanta a mão de profeta. Em nome de Jesus. Existe algo maravilhoso guardado para as crianças que já está em ação. Porque aonde elas estão há prosperidade. Aonde elas estão tem mover de Deus. Aonde elas estão tem anjos cercando a casa. Aleluia. Aonde elas estão tem alegria e transbordo. E nós vamos declarar isso sobre elas. E nenhum empecilho, nenhuma ferramenta preparada contra a vida delas vai impedir com que isso transborde aonde elas pisarem. Tanto nos nossos lares, tanto na escola, aonde elas forem, em nome de Jesus. Amém? Então ora comigo aí em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos as nossas crianças, os teus pequeninos diante de ti nessa hora. Pai, obrigado porque eles trazem consigo um mover do Senhor sobrenatural, especial, alegre, transbordante. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que nenhuma obra contra a vida deles venha se concretizar. Mantenha a pureza, mantenha a graça, Senhor Jesus, e que o Senhor venha acrescentar na vida deles a tua palavra, venha acrescentar na vida deles os teus princípios, e que aonde eles pisarem, que venham frutificar, que venham crescer, germinar e ganhar lugares para a glória do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, em nome dEle. Amém, amém. Se você concorda, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Flávio. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que noite tremenda. Se você puder, cadê o Almiro? Me ajuda aqui, Almiro. Paga a mesa para mim, por favor. Se você puder cumprimentar a pessoa que está do seu lado, dizendo para ele ou para ela que Deus já está falando de forma tremenda. Diga assim: Deus marcou com você esta noite um encontro de transformação. E você vai entender, diga assim para ela, olhando nos olhos dele ou dela, e você vai entender a importância do teu chamado. Agora fala assim: você já sabe do seu chamado ou não? Quem tem chamado de Deus aí, faz o sinal com a mão para mim, por favor. Ih, rapaz, então é de Deus mesmo. Todos nós temos um chamado, temos uma missão para cumprir. Ninguém veio ao mundo por acaso, tem um propósito de Deus, sim ou não? Quem me conhece bem, sabe que eu gosto muito de ministrar as cartas paulinas, ministro muito o Novo Testamento, quase não ministro o Velho Testamento, não porque eu não gosto, muito pelo contrário, existem grandes homens de Deus no Velho Testamento, Rei Davi, José,
Abraão, Jó, grandes homens, grandes profetas. E hoje eu quero ministrar sobre um profeta que tem uma particularidade muito linda e muito grande da parte de Deus. Os profetas, eles tinham incumbência e eles eram separados, e eles viviam uma vida separada totalmente para ouvir a voz de Deus e anunciar aquilo que Deus desejava falar com o seu povo, sim ou não? E grandes profetas viveram na terra, grandes homens foram usados de forma tremenda para guiar o povo de Israel, para guiar o povo para os planos e projetos de Deus, para entender o que Deus gostaria e queria. Porém, este profeta aqui, ele tem algo lindo, o profeta Isaías. Quem já ouviu falar do profeta Isaías aí, só para mim saber? Isaías, ele viveu 740, 760 anos antes de Cristo. Isaías, ele teve uma experiência tremenda com Deus, de ver Deus na sua realeza, Deus sentado no seu trono. Isaías, ele viveu no tempo remoto em que Israel passava por grandes transições e guerras, pelejas. E o período que ele foi profeta foi um período de aproximadamente 65 anos, profetizando para aquele povo, sendo usado por Deus de uma forma tremenda. Ele profetizava para Judá, ele estava ali, ele participou da troca de 4 reinos, 4 reis governaram naquele tempo, e ele era o profeta, ele era respeitado não apenas pelos reis ali que estavam exercendo a função de rei, mas também respeitado pelo povo, porque ele era a voz de Deus. Diga assim, Isaías era a voz de Deus para o povo. Ele viveu essa nobreza de Deus, ele viu o Senhor assentado no trono. Então ele foi um profeta que houve uma particularidade de Deus tremenda na vida de Isaías. E quem me conhece sabe que eu gosto de ministrar e colocar pontos para que a gente pudesse entender aquilo que Deus quer falar conosco. E pasmem vocês, era um tempo, era uma fase que o povo de Israel, sabendo da aliança de Deus, sabendo dos planos de Deus, era um povo que estava dentro do paganismo, era um povo que estava vivendo uma vida religiosa tremenda. Então Deus usou ele na exortação, Deus usou Isaías para poder mostrar para o povo que havia um Deus poderoso. Deus usou Isaías para falar de uma santidade que nós precisamos viver. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós estamos vivendo num tempo não tão diferente daquela época. Nós estamos vivendo num tempo que o paganismo, o ceticismo, o egocentrismo, a religiosidade, as quebras de princípios, os valores bíblicos, os valores cristãos têm sido abominados, eles têm sido deixados de lado. Então eu quero nesta noite, como um profeta também, um anunciante do Evangelho, dizer para que eu e você saiamos daqui sabendo que Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade. Não importa aquilo que nós fizemos, não importa de um passado cruel, um passado pecaminoso que vivemos. O que importa é que nós viemos nesta noite, nesta hora, você que está me vendo agora online, você que está presente, de ter um coração santo para que Deus possa nos usar de forma tremenda. Por isso, fale com Deus antes de nós começarmos a ministração. Pai, nós oramos nesta hora, nós clamamos a Ti, nós Te pedimos, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor usou o profeta Isaías, e nós vamos falar um pouquinho sobre este grande homem que deixou um grande legado e que foi usado de forma tremenda, que nós possamos pegar alguns princípios que ele viveu e que ele aplicou, Pai, que nós vamos também viver e aplicar na nossa vida. Nós oramos, ó Deus, Te pedindo que neste tempo de paganismo, de inúmeras religiões, de tantas coisas abomináveis, ó Deus, a Ti, que está, ó Deus, ocorrendo nos 4 cantos do mundo, que nós vamos ser os remanescentes, aqueles que vão estar separados, blindados, guardados e protegidos, e que possamos ser usados por Ti. E aquele que crê diz amém e amém. Queridos, eu estava orando esta semana e falando com Deus e pedindo ao Senhor uma direção para esta noite, para que nós como igreja possamos viver algo que não seja algo superficial, algo simples, algo que vem e vai tão fácil. Nunca se houve, eu já disse isso aqui outras vezes, uma geração a que nós estamos hoje incluído nela, tão linda e tão poderosa, de tantas informações, com tanta facilidade de levar o Evangelho. Eu não sei se você sabia, se cada um dos cristãos hoje no mundo ganhasse 3 pessoas para Jesus que não conhecem o Evangelho, o mundo todo seria evangelizado.
e cumpriria a promessa da vinda do Messias, porque Isaías também, sendo ele um homem, 760 anos de Cristo, pisou na terra e foi profeta. Ele também foi um profeta messiânico. Ele também foi usado por Deus para falar de Jesus que viria quase 800 anos depois. Pensa que é algo tremendo de Deus. Um homem, na sua simplicidade, que tinha um coração afinado, uma vida separada em santidade, para ouvir o que Deus queria falar. E Deus continua o mesmo. Deus quer usar a minha vida, a tua vida, não para revelar o CPF de alguém. Quem já viu aqueles profetas? Eu acho legal isso daí. Eu acho interessante, mas o que muda na nossa vida? A Bíblia fala dos falsos profetas, a Bíblia fala dos falsos cristos, a Bíblia fala dos falsos messias. Às vezes eu estava vendo um programa no Brasil, não vou dar nome para você depois não pesquisar e ficar horrorizado como eu fiquei. E vendo um homem que se diz profeta, ele revelava o nome, ele falava o CPF, ele falava a identidade, e o que isso edifica na vida de alguém? Fala para mim, gente. Revelar o CPF só para acreditar que é alguém de Deus. Oséias diz que o meu povo padece por falta de... E conhecereis a verdade vos... Nós não podemos usar o termo ou viver este chamado profético para algo tão superficial. Então o Senhor está levantando um povo, uma geração, dentro de uma geração. Deus está levantando um povo maduro dentro de uma geração imatura. Deus está levantando um povo que dobra o seu joelho e crê que Ele existe, e além de crer, vive aquilo que Ele diz que nós precisamos viver. Um povo entre o meio de tantos povos que não vão ser um povo pagão. E pasmem vocês, às vezes sem perceber, nós nos tornamos religiosos, sim ou não? Sem perceber, a gente pega o nosso carro e viaja 500 quilômetros para ver um profeta que vai revelar meu CPF. Diga-se misericórdia. Este homem, vendo a história dele, ele foi usado por Deus de tal forma, que um rei chamado Manassés, esse rei odiava tanto a vida do profeta Isaías, que o castigo dele foi matá-lo cerrado ao meio. Se eu e você perguntasse a algum profeta dos dias de hoje, que revela as horas que você está no seu celular, conta o que você está vivendo, será que eles seriam capazes de chegar diante de um rei e não dobrar os seus joelhos e serem partidos ao meio? Vocês estão entendendo, às vezes, a vida superficial de coisas que está debaixo do nosso nariz, e nós precisamos estar atentos, mas eu não quero me prender a isso. Eu quero falar para vocês de um profeta, um homem de Deus, usado por Deus, e as suas escrituras estão hoje aqui para mim e você. Se você hoje pesquisar no YouTube ou no Google aí, os pergaminhos, as escrituras de Isaías está lá salvo, guardadinho, protegido no Museu de Israel. Alguns destes pergaminhos, essas escritas, está online para que a gente possa ver. Deus é tão lindo e tão poderoso que a Bíblia possui 66 livros. O livro de Isaías possui 66 capítulos. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse fala do Messias, e Isaías fala deste Messias quase 8 séculos antes da vinda de Jesus. É lindo e poderoso, sim ou não? É algo tremendo de Deus para nós andarmos nas Escrituras, e eu vou caminhar juntamente com você, e nós vamos entender que mesmo tentando silenciar Isaías, partindo ele ao meio, não silenciou a sua voz profética, e até nos dias de hoje, a profecia de Isaías tem se cumprido na humanidade. Aquele que crê, diz amém por isso. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 6. Se puder colocar no telão, vai ser melhor ainda. Se o seu celular é convertido, você pode abrir no seu celular, abrir a sua Bíblia, a gente vai acompanhar aqui. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Oh Espírito Santo, nós temos um chamado e precisamos dar resposta a esse chamado. É o tema dessa ministração. Nós temos um chamado de Deus e precisamos dar resposta para este chamado. Quem está ligado aí diz amém. Diga assim:
Existe um chamado. E eu preciso dar resposta a este chamado. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Próximo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Próximo. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Segura, quer dizer algo para você, com pecado ou não, a terra inteira está cheia da glória de Deus. Os anjos estavam diante dele, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele vê o trono e vê a sua aba, ou seja, a sua veste. Pensa, irmãos, a aba do vestido de Deus enchia o templo, ou seja, enchia os céus. Vocês conseguem entender a visão deste homem de Deus? Aquilo que ele conseguiu ver com os olhos, e aquilo que ele veio descrever para mim e para você, para entendermos algo que nós vamos chegar lá. Você segura e fala para a pessoa assim: segura aí, que Deus está falando. Eu vou sair daqui pregando o evangelho. Fala para a pessoa: vou sair daqui pregando o evangelho com força, amém? A terra inteira está cheia da tua, diga assim, glória. Próximo. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Irmãos, olha os anjos cantando santo, santo. Olha o barulho que está no céu. Olha aquilo que Isaías viu. E o templo ficou cheio de... A Bíblia também fala de Shekinah, era a glória, era a presença. Próximo. Então gritei: ai de mim. Agora Isaías vendo tudo aquilo, irmãos. Imagina agora, tendo uma visão dos céus, Deus sentado no seu trono, os querubins, os serafins, os anjos ao redor cantando santo. Aí ele olha para dentro de si, ele vê a sua humanidade, ele vê o seu lado caído, ele vê o seu lado pecaminoso, porque ele é um homem como eu e você. E ele faz uma oração, ele dá um grito dizendo: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Segura aqui. Quem era Isaías até ter essa visão? Um homem que conhecia Deus, um homem que sabia dos planos de Deus, um homem que conhecia os projetos de Deus, um homem que caminhava, conhecia a Torá, conhecia, entende ou não? Este homem está agora vendo a glória de Deus. Ele tem uma visão da glória nos céus, ele tem uma visão da glória na terra, ele tem uma visão do rei, do Deus Todo-Poderoso sentado no trono. E aí ele faz uma coisa magnífica e que eu e você podemos aplicar na nossa vida, é reconhecer que era um homem impuro, de lábios impuros, que vivia no meio de um povo sujo, de um povo de lábios impuros. Ele descreve isso daqui: a minha boca é suja, a minha boca não glorifica a Deus. E ele diz: os meus olhos viram... Quem, gente? Rei Charles? Qual rei? Diga assim: Rei dos Reis. Se nós ficamos maravilhados de ver o Charles pegando ali a coroa dele, foi bonito aquele negócio, não foi? Toda aquela organização, toda aquela liturgia. Imagina esse homem aqui vendo o Rei dos Reis. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Próximo. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Próximo. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Segura aí. Ele apenas reconhece dizendo: meus olhos viram o Rei, eu sou um homem de lábios impuros, estou perdido.
está lascado para o meu lado, o negócio não vai ficar legal. Eu acabei de ver agora a glória do Todo-Poderoso e eu reconheço que eu sou um pecador. A minha boca não é uma boca que glorifica este Deus. Eu não tenho tido atitudes, eu não sei você, mas pare para pensar a importância daquilo que nós falamos. A Bíblia diz que Deus disse e Deus criou todas as coisas, e Deus disse e todas as coisas foram feitas. Então tem poder nas nossas palavras, tem poder naquilo que eu digo, tem poder naquilo que eu canto, tem poder naquilo que eu falo no meu dia a dia. Se eu digo que a minha vida está ruim, há a chance dela ficar melhor, gente. Está ruim, está danado, está custoso, está pelejado, e você fica só praguejando o dia. Como é que a coisa vai ser diferente? Existe poder nas nossas palavras. E ele está dizendo agora que o anjo veio e tocou aonde, gente? Onde que o anjo tocou? Nos pés? Nas mãos? Na mente? Porque a mente está tudo lá. Tocou aonde? Na boca. Porque tem poder nas nossas palavras. Quem aqui tem orquídea em casa? As irmãs, os irmãos também. Que eu perguntei às irmãs, o rapaz levantou a mão. Coloca uma orquídea, uma planta em casa e começa a falar para ela que ela é feia, que ela não está com aquele brilho mais, que ela não é tão poderosa, que o esplendor dela não está tão lindo. O que vocês acham que vai acontecer com essa orquídea? Nós tivemos uma experiência na nossa casa certa vez, né, amor? Tem umas 500 orquídeas na janela. Mas uma estava mais, o esplendor dela estava mais do que as outras. Estava linda, bem recheada, toda colorida. E uma pessoa X, sem maldade, olhou e fez um comentário não tão legal para ela. Adivinha o que aconteceu, gente? As folhas começaram a secar. Entende ou não? Porque existe poder nas nossas. E a Bíblia diz que então o anjo veio e tocou nos seus lábios, por isso a sua culpa será removida, daquilo que você tem falado, daquilo que você tem profetizado. Deus quer tocar na nossa boca nesta noite, como foi tocado na boca de Isaías, para que a minha fala, para que a tua fala comece a ser diferente daqui para frente, para que a gente possa viver algo diferente daqui para frente. Quem crê diz amém por isso. Amém? E o seu pecado será perdoado. Próximo, o 8, voltando no 8. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Olha aqui, tanto que é importante o chamado de Deus na nossa vida. Isaías viu o trono, sim ou não? Isaías viu a nobreza de Deus, o Deus sentado no seu trono, o Rei Todo-Poderoso. Ele reconhece, ele fala: estou perdido e agora lascou para o meu lado, porque eu sou homem de lábios impuros. Então o anjo veio e tocou nos seus lábios. Então o pecado foi perdoado, tudo aconteceu. Depois ele começa a ouvir Deus falar. Aí Deus começa a dizer: quem enviarei? Imagina o Todo-Poderoso sentado no trono, olhando para você, olhando para mim e dizendo: ei, quem que eu vou enviar? Enviar para quê? Pergunta para a pessoa do lado assim: enviar para quê? Diga assim: levar uma grande notícia. Ele precisava profetizar sobre Israel. Ele precisava profetizar para o povo da promessa. Ele precisava exortar e dizer: ei, vocês têm adorado outros deuses. Deus não vai pegar o seu trono e dividir com ninguém. Deus não divide o trono dele com ninguém. Deus, nosso coração não pode estar, sabe, irmãos, aqui em dois lados. Ou nós estamos do Senhor, ou a gente não está com o Senhor. Deus tem ciúmes de você, Deus tem ciúmes de mim. Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. E quem pode crer nisso diz amém por isso. Ele não divide a sua glória, está dizendo: ei, quem enviarei? Quem irá por nós? Gente, quem irá por nós? Quem? Deus no trono, olhando para o homem, uma criatura dele, dizendo: quem irá por nós? Porque os anjos não vão descer. Quem vai fazer essa missão é eu e você. Diga assim: quem vai fazer essa missão? Somos nós. Não é os anjos que vão descer da glória de Deus, não é os serafins, os querubins que vai deixar a posição de dizer santo, santo, para vir aqui na terra pregar o evangelho, levar a boa notícia, falar e até exortar, se for necessário. Será nós. Porém temos que ter uma boca santa. A Bíblia diz que de uma fonte não pode surgir, não pode sair água doce e amarga. Ou a boca é de adoração, ou a boca é de uma vida torta, de uma fala que não condiz aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego. Quem está crendo nisso diz amém. Quem irá por nós? E eu respondi. Ele entendeu, porque Deus às vezes tem umas brincadeiras para o nosso lado, sim ou não? Quando ele vê Deus falando, ele: quem enviarei? Quem que eu posso enviar por nós para fazer essa missão? Ele fala: olha, eu respondi então: eis-me aqui, envia-me. Quem tem coragem de falar assim: Deus me envia? Quem tem coragem de ir, gente?
Primeiro tópico desta noite é a importância de reconhecer nossa indignidade diante de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você pode jejuar, orar 24 horas, viver dentro do monte. Isso não nos deixa digno de estar diante do Senhor. Posso pegar um chicotinho e fazer igual muitos fazem, ir lá e ó, para tentar ficar digno de estar diante de Deus. Eu posso subir a escada da maior catedral, da maior mesquita, sei lá de onde for, subir e descer, ser um grande pagão na terra. Isso não nos faz digno. Você sabia disso ou não? Eu posso conhecer a Bíblia e ler ela da frente para trás, de trás para frente, inúmeras vezes. Isso não me faz digno da glória de Deus. Não é o tanto que eu faço, mas é o tanto que eu creio, que eu acredito naquele que me enviou, aquele que me chamou. Não é o tanto que eu conheço, porque o conhecimento é muito perigoso, mas o tanto que eu vivo aquilo que eu conheço. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Diga assim: eu preciso estar disposto a responder o chamado de Deus. Imagina nós chegarmos diante do Senhor, do Todo-Poderoso, ter a mesma visão que Isaías teve, e ele fala: e aí, Maria? E aí, Martin? E aí, Renata, Renato, Maria, José, Pedro, Yuri? Ei, me mostra o que vocês fizeram, a obediência daquilo que eu disse para que vocês viessem a fazer. Almiro, me mostre as tuas mãos, me mostre os frutos, vidas, pessoas, almas. Deixa eu dar uma analisada aqui. Vem cá, anjo, traz a fita. Deixa eu ver qual que era a fala dele ou dela no seu dia a dia na terra. Se era alguém que tinha uma fala dos céus, porque eu posso morar na terra, mas tem uma fala dos céus. Aquele que crê diz amém por isso. É de Deus. E eu me aproximei, ela solteira, eu solteiro, falei: é de Deus mesmo, e vai daqui, vai de lá. E aí, ao conversar para conhecer, saber as informações, ela falou: olha, eu vim do Espiritismo, eu vim da carta branca, eu vim do cai para cá, cai para lá, um monte de deuses pagãos e tal, eu vim daquele negócio. Eu falei, na hora eu tive aquele sentimento: será que essa minha está convertida 100%? Porque ela veio do paganismo, de uma vida pagã, de adorar outros deuses. Eu já nasci num lar evangélico, num lar cristão. O único Deus que eu tinha conhecido até então, e até hoje, para a glória de Deus, foi o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas quando eu a conheci, eu vi que ela tinha aquele conhecimento do passado. Deixa eu dizer algo para você: o diabo sempre vai lançar uma setinha dizendo: ei, você não conhece o passado dele ou dela, ei, cuidado com o seu passado. Irmãos, aqui nós estamos aprendendo pela palavra de Deus, que quando nós damos ouvido ao Senhor, e nós colocamos a nossa vida no altar dele, e o Senhor nos toca, e a gente dissipa o chamado dele, não importa aquilo que nós fizemos, o que vale é daqui para frente. Aquele que crê diz amém. Os seus pecados foram perdoados. Mas aquele que quer nos parar, colocar âncora nos nossos pés, ele sempre irá acusar aquilo que nós fizemos de errado, sim ou não? Então não existe uma coisa, existe uma âncora que nos trava de prosseguir. É a culpa daquilo que nós cometemos e fizemos. Mas em nome de Jesus, sai daqui leve nesta noite. Você que está aqui, você que está nos assistindo, porque o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados e levar sobre si lá na cruz, e a nossa vida ser uma vida livre para a glória de Deus. Aquele que crê diz amém. Confiar em Deus em meio às adversidades. Confiar em Deus mesmo sabendo que o meu passado ficou lá atrás e a minha vida daqui para frente. A culpa nos paralisa, a culpa nos faz não progredir, a culpa e o medo faz com que os nossos pés fiquem travados. Então, a partir de hoje, que nós tenhamos uma vida santa, uma vida no altar, uma vida de busca, para que a gente possa viver aqui sem medo do passado, sim ou não? Eu preciso dar sim, eu preciso falar, eu preciso dar resposta ao chamado e à missão de Deus para a minha vida. Quais são as respostas que nós estamos dando para Deus?
Vamos abrir a Isaías 26. Isaías 26, verso 3. Eu vou para o segundo ponto nesta noite. Isaías 26, 3 diz o seguinte: Tu, Senhor. Eu já disse isso aqui antes, todas as vezes que nós vemos na Bíblia Senhor, em letra maiúscula, como está ali agora, está falando do próprio Cristo, tá? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Segura aí. Quando nós entendemos o nosso propósito em Deus, porque muitos de nós aceitamos propostas, muitos de nós aceitamos aquilo que é conveniente, muitos de nós aceitamos aquilo que é fácil. Deixa eu dizer algo para você: todo trieiro pode te colocar num grande abismo, está entendendo ou não? Ande no caminho do Senhor. Trieiro não é de Deus. Tentar, quem conhece, lá na sua terra chama trieiro também ou não? Trieiro, cortar caminho, trilha, atalho. Lá em Goiânia é trieiro, gente. Que nome feio. Falei certo, amor? Trieiro, atalho. Deixa eu dizer algo para você: muitos de nós, está no nosso DNA. Quem gosta de um atalhozinho? Pega o Waze. É o Waze, né? Eu estava em Londres uma vez, perdido, botei no Waze e eu olhava, eu tinha que pegar uma avenida X e eu peguei o Waze, é o Waze que fala, né? E ele estava andando do lado da avenida fazendo isso aqui, gente, o zigue-zague, a avenida era reta aqui do lado de cá, e ele mandou fazer um zigue-zague. O atalho às vezes toma mais tempo. Está entendendo ou não? Você coloca o seu carro na M4, ela vai diretão. Você pega um atalho, às vezes você vai ganhar, mas você faz tanto zigue, estão entendendo ou não? Então o caminho de Deus não é um atalho. Deus tem caminhos firmes e poderosos para nós. Olha aqui, ó, a paz, a perfeita paz, cujo propósito está firme. Quantos de nós, não estou exortando ninguém não tem firmeza de propósito? Sim ou não? Se hoje, deixa eu profetizar na sua vida. Se hoje ao sair do culto, você sentisse no coração, depois dessa palavra, de abrir sua conta bancária, e do nada você dá uma pesquisada, como é que está lá? E você olhar 6 zeros. Faz a conta. Tem gente que está fazendo a conta. Como é que é 6 zeros aí, gente? 1 milhão. Pastor, eu estou com 32 libras na conta. 1.032.000. Alguns pensam assim: amanhã mesmo eu pego o meu jato, vou para a Espanha porque o calor não vem mesmo para sul. Outros já vou trocar de carro, já vou reformar minha casa. Outros falam assim: vou voltar para o Brasil, lá para minha terra, lá para o Capoava, em Goiânia. Gostou, né? Se 1 milhão cair na sua conta e te tirar daquilo que você tem feito de mais lindo para Deus, então alguma coisa está de errado com o propósito. Se o seu coração queima em ganhar almas para Jesus, você vai torrar esse 1 milhão. Mas você também vai usá-lo de forma, ele não vai te arrancar de uma vez onde você está, entende ou não? Porque se eu estou aqui, existe um plano de Deus. Então esse 1 milhão, ele vai apenas acrescentar, ele vai aperfeiçoar, ele vai impulsionar aquilo que você já está fazendo. Pastor, eu estou no Clina. Então você pode abrir uma empresa e ter a maior empresa de Clina do país, não sei. Eu estou no Lava Jato, eu estou, sei lá, mas vocês estão entendendo ou não? Mas se aquele 1 milhão tirar você exatamente 100% e você mudar a sua vida completamente da noite para o dia, bem que 1 milhão não é muito dinheiro não, mas no Brasil até vira bastante, né? Mas aqui não é muita coisa não, mas vocês entendem ou não? Então o dinheiro não pode mudar o meu propósito, porque propósito não é proposta. Uma proposta muito boa pode me tirar do propósito de Deus, está entendendo ou não? Quem está entendendo? Amém? Está todo mundo fazendo o cálculo do 1 milhão. Eu vou gastar, hoje eu vou... Confie para sempre no Senhor. Confiar apenas nos dias bons? Confiar apenas nos dias que tudo está dando certo? É nos dias maus, é nos dias de água turbulenta, no dia de tempestade que a nossa fé é provada no Senhor. É no dia difícil que nós vamos ver quem é forte mesmo no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha
Então, irmãos, não pensa no Brexit, não pensa no governo, não pensa no novo ministro, não pensa nas novas leis. A gente fica às vezes preocupado com tudo isso, olhando para tudo aquilo que está acontecendo. Porém, aqui a Bíblia está dizendo, Isaías está dizendo que a rocha eterna é o nosso Deus. Se eu estou no Senhor, meu propósito está nele. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir problema, porque eu estou no Senhor. Aquele que crê diz amém, pode aplaudir a Deus. Ele vai conservar a paz nele, irmãos. Não tem uma coisa mais linda quando você está num grande problema, você dormir com uma coisa chamada paz. Estão dizendo, estou com paz. Estão falando que vai acontecer isso, aquilo, eu tenho paz. Está entendendo ou não? Isaías ensinou a gente ficar em paz, saber que o Senhor, e para sempre confiarei no Senhor, e Ele é a rocha verdadeira, Ele é a rocha eterna. Eu notei aqui, em tempos de incerteza ou medo, deixa eu dizer aqui, nós estamos caminhando já, nós estamos na metade da ministração. Em tempos de incerteza ou medo, são tempos que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. A incerteza, o medo, a dúvida, está entendendo ou não? Muitos tomam decisões em momentos difíceis, em momentos horríveis, e Deus está falando para mim e para você nesta noite: ei, tome cuidado! Em tempos de incerteza ou medo, podemos encontrar paz ao confiar em Deus e manter a nossa mente focada nele, porque o diabo sabe dos planos de Deus para a tua vida. Uma vez uma pessoa veio chamar minha atenção: ai pastor, às vezes você fala muito do diabo. Deixa eu te falar, minha filha, eu falei para essa moça na época, olha, no Novo Testamento fala muito dele, porque ele é o inimigo das nossas almas, e nós acabamos dando ouvido a ele, e ele veio tentar o próprio Cristo, olhando para Jesus na sua necessidade. O diabo vai trabalhar na nossa necessidade e na nossa fraqueza. Ele viu um problema em Jesus, que para ele era problema, para Jesus não. Ele viu que Jesus tinha uma coisa chamada fome, algo no seu corpo. Ele viu que Jesus estava com fome, então depois de muitos dias jejuando, ele olhou para ele e falou: oi, você está com fome, né? Tem uma necessidade no seu corpo, está faltando algo aí. Por que você, sendo todo poderoso, tendo a palavra, sendo você dizendo aí que eu todo poderoso, por que você não transforma essas pedras em pães? E o que Jesus disse? Ei, nem só de pão viverá o homem. Está dizendo: ei, a palavra é a fonte eterna, é sobre a palavra de Deus que eu me alimento. É quando o dia mal vier, eu vou olhar para a palavra de Deus e vou ver que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus presente nos dias maus. Aquele que crê diz amém por isso. No dia mal a gente quer recorrer ao governo, pedir ajuda, a gente quer recorrer ao parente no Brasil, a gente quer recorrer, e a última pessoa é recorrer ao Senhor. Não é que eu não devo recorrer, está entendendo, irmãos? Não é que eu não devo pedir uma ajuda, porém, buscar no Senhor, saber dele sobre esta incerteza, saber dele sobre os problemas que eu estou vivendo, e colocar o meu coração e confiar nele totalmente. Quem está entendendo faz o sinal com a mão. Ponto 3, Isaías 9, verso 6. Nós estamos falando sobre chamado, dar resposta ao nosso chamado. Todos nós, quando Deus se levantar do trono e falar: vou te usar, Ele vai colocar nós numa prova. Todas as vezes que Deus te colocar em uma situação que Ele quer te moldar, melhorar, nova versão, um novo tempo, uma nova maturidade, uma mudança de ciclo, um andar a mais, um step a mais, um degrau a mais, Ele vai te colocar numa coisa chamada prova. Quem já ouviu alguém dizer o seguinte: estou na prova? Quem que já falou, estou na prova? Isaías 9, verso 6 diz o seguinte: olha isso daqui. Nós estamos falando de um homem que nós lemos algumas partes das suas escrituras, a visão que ele teve, e agora ele vem profetizar sobre o povo dizendo: porque um menino nos nasceu. Jesus nem tinha vindo, mas ele tinha visto na visão profética o futuro. E ele disse: ei, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os teus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A glória a Deus aí, gente. 760 anos antes de Jesus vir.
Olha o que ele estava falando de Jesus. Ei, vai nascer um menino. O governo está sobre os teus ombros. Por isso que eu digo para vocês, tem governo britânico, tem governo brasileiro, tem esses governos, infelizmente, aí governando alguns países, mas nós estamos debaixo do governo de Deus. E se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Ai, pastor, estou preocupado com o Brasil. Ei, o Brasil é do Senhor Jesus. Pastor, o que vai acontecer na nossa nação? Fique calma, o governo está sobre os teus ombros. Basta um sopro de Deus e arranca aquele partido que você sabe muito bem. Basta um sopro de Deus e tudo pode ser modificado. Ei, o governo está sobre os ombros de Deus. Xalabassuriandalamanás. Ele diz o seguinte: Ele é maravilhoso. Ei, Deus é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ah, eu estou precisando de um conselho, sabe, gente? Estou passando umas lutas, uns problemas. Não é nem problema, é problema. Estou passando por uns problemas, preciso de um conselho. A gente busca conselho aqui e acolá, mas existe um conselho mais gratificante que a palavra de Deus, gente? Existe um conselho mais verdadeiro, puro, fiel, justo do que o conselho do nosso Deus para nós. Ele está dizendo: ei, ele vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, é Jesus. Eu sei que você tem muitos amigos, mas tem um amigo de verdade, porque esse é o poderoso. É aquele que você pode colocar a cabeça, chorar no colo dele, ele vai, sabe o quê? Não te julgar. Sim ou não? Aquele que vai olhar para as suas angústias, para os teus medos, para as suas aflições, ele vai te ajudar e não te fazer perguntas, julgamento. Mas por que está assim? É ou não é? Porque quando nós estamos na prova, presta atenção, normalmente crente, quem é crente aqui? Crente, verdade. Mais ou menos. Quando você está na prova, a primeira coisa que vem é uma coisa chamada julgamento ou pré-julgamento. O que está acontecendo com ela? Essa menina estava prosperando nessa nação, essa menina está dando tudo certo, agora está dando tudo errado na vida. É pecado, certeza. Blasfemou, fez alguma coisa. É ou não é? Quando nós estamos na prova, normalmente há um pré-julgamento ou um julgamento direto. Mas às vezes essa prova é só um tempo de Deus, um start para uma nova jornada. Quem crê nisso? Eu já falei aqui, você já ouviu falar várias vezes. Todo mundo quer governar, todo mundo quer ter anel de autoridade, todo mundo quer ser, sabe, cheio de Deus, mas ninguém quer ficar 15 anos igual José ficou se lascando, para depois governar e ter um anel de autoridade. É o tempo da prova, é da maturidade. Pastor, estou na caverna, estou sem amigos, planos de Deus. Porque na caverna não tem uma coisa chamada luz. Na caverna está escuro. Na caverna você está só. Quem quer ficar na... Vamos para a caverna nós dois, vamos? Vamos para a caverna, vem comigo, a gente vai ficar na caverna. Alguém vai te chamar para ir para a caverna? Só se for um urso, um bicho. Ninguém vai te chamar para ir para a caverna, não. Vamos para a prova nós dois, vamos sofrer junto. Ninguém vai te chamar. Às vezes Deus nos coloca na caverna justamente para nós buscarmos a voz dEle, porque o dia mal vai passar. Ei, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vai vir no amanhecer, porque o nosso Deus é justo e Ele olha para quem tem um coração justo e Ele justifica para a glória dEle. Aquele que crê diz amém. Eu estou na prova, então dá glória a Deus na prova. Tem uma música da Cassiane, né? Quem lembra o trechinho, canta para me ajudar aí. Não sei o que, vou dando glória a Deus. Não tem um negócio assim? Aleluia. É lá. É das antigas. Os meninos J, eu estou pensando, o que é isso, Cassiane, Lázaro? Olha aqui, a profecia de Isaías sobre o Messias que viria para salvar a humanidade. Ele sabia deste menino que viria. Ele foi usado por Deus para profetizar anos antes, depois reconhecer a esperança, a salvação em Jesus Cristo, que cumpriu essas profecias, o arrependimento, a redenção. Ele estava falando da redenção antes do Redentor vir ao mundo. Ponto 4, Isaías 1, verso 18. Isaías 1, verso 18 diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos. Vamos fazer o quê? Fazer o quê, gente? É ler rápido. Não, vou ler rápido aqui só para falar que eu li a Bíblia. Não, refletir. Fazer pergunta para o texto. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor.
de novo, o Senhor é Jesus dizendo: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora uns sejam rubros como a púrpura, como a lã, se tornarão. Próximo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Deixa eu dizer algo para você. A desobediência faz a nossa vida ficar uma coisa chamada travada. Está travado, porque está faltando uma coisa chamada obediência. Nosso Pai, nós chamamos Pai, nós também lemos o Pai Nosso que está nos céus. O Pai é nosso, o Pai não é só de um. Tem crente que quer ser mais que a gente encontra, acha que o Pai é só dele. Não, o Pai é nosso, porém o Pai, Ele é muito poderoso e lindo. Ele é muito mais maduro, se nós fôssemos olhar na questão do quesito maturidade, do que todos os seres humanos juntos. Então Ele vai olhar para alguém que precisa passar pela prova e se tornar maduro para Ele dar aquela bênção. Então Ele vai olhar e vai falar: olha, ela está obedecendo, porque mesmo no dia mau ela está glorificando, mesmo no dia difícil ela está me adorando, mesmo no dia de portas fechadas Ele está continuando. Está entendendo, irmãos? Estão entendendo tanto que isso é sério para nós? É ou não é? Porque obedecer a Deus quando tudo está dando... Quase falei tutu aqui. Quando tudo está dando certo, é fácil. Eu quero ver obedecer a Deus quando tudo está dando errado. Eu tutu aqui. Vocês estão entendendo, amém ou não? Obediência. Agora a pergunta é, você vai fazer o sinalzinho assim? Obedecer é fácil? Obedecer é fácil, gente. O 20. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem? Irmãos, eu sei que todos nós gostamos do Jesus dos evangelhos, eu sei que Ele é bom demais, Ele é amor. Sabe, Jesus dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é aquele Jesus que nos acolhe, que nos coloca no colo. Ele é aquele Jesus, sabe, que passa a mão em nós. Ele é aquele Jesus que coloca, sabe, o azeite nas nossas feridas. Ele é aquele Jesus que fala: ei, vai, anda mais um pouco. Porém, Isaías está falando de um Jesus, e também João no Apocalipse fala de um outro Jesus, que os seus olhos são como fogo, da sua boca sai uma espada, e ele vai ser chamado, sabe de quê? O Todo-Poderoso, e vai chegar o grande dia do Senhor, e nós precisamos estar atentos a Ele, em obedecer a Ele, porque nesse dia, irmãos, não vai ter para onde fugir. Quem está entendendo? Obedecer não é fácil, mas é possível. Obediência é eu deixar a minha vontade de lado e fazer a vontade de Deus. Obedecer é eu pegar o meu orgulho e falar: orgulho, a partir de hoje você não vai mais me dominar. Eu vou deixar você bem aqui, debaixo dos meus pés, e eu vou ter um coração humilde. Deus até Ele olha para nós pecadores, mas a Bíblia fala que quando Ele olha para alguém que tem um coração humilde e quebrantado, Ele se derrete na nossa presença. Porém, Ele resiste quem tem um coração, sabe, orgulhoso. Ele resiste quem tem, sabe, o nariz empinado. Porque, irmãos, um coração orgulhoso, um coração, sabe, que se acha dono de todas as coisas e dono da sua própria razão, Deus, Ele olha e fala o seguinte: eu não vou invadir o teu coração, eu não vou meter o pé na porta como o diabo faz, eu vou bater e você vai ter que ser gentil em abrir. E quando você abrir, eu vou fazer uma coisa: eu, além de entrar, mudar a tua vida por completo, eu ainda vou cear com toda a sua família, porque eles vão ver uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua fala, uma mudança na sua atitude, uma mudança no seu posicionamento, uma mudança de vida. Este é o evangelho salvífico. Alguém que era torto e agora não é mais torto, e quem crê nisso diz amém. Quinto e último, pode subir aqui o louvor. Eu estava vendo um podcast essa semana, na verdade vi esse podcast a semana toda, não vou dar um nome, depois no privado você me pergunta, para a gente não sofrer nada na internet. Um líder, que muitos anos atrás ele caiu em um pecado terrível, e ele se tornou um grande inimigo, sendo ele um pastor, um grande inimigo das igrejas no Brasil. É um cara muito inteligente. Lembra quando eu falei aqui sobre a questão de sabedoria, de inteligência, de ter muito conhecimento? É um cara que conhece a Bíblia, ele dá aula.
É um dos maiores teólogos que eu já conheci até hoje. Mas o problema é que quando ele quando ele caiu e ele não reconheceu a sua queda, não foi humilde, sabe, em olhar para o público, olhar para a sua igreja, olhar para a população naquele tempo, as pessoas que o seguiam, aqueles que criam na posicionamento dele como líder espiritual, e reconhecer o seu pecado e se humilhar, porque a Bíblia fala o seguinte, que aquele que se humilha será exaltado. Ele não fez isso. Em vez disso, ele começou o quê? Sentar num trono de sua própria justiça e começou a julgar todos os outros ministérios existentes. Esse homem, essa semana, vendo um podcast dele, ele começou a falar sobre algumas coisas, e ele disse o seguinte, que é muito difícil ir para o inferno. Ele estava dizendo, olha, é muito difícil, você tem que ser um diabo para ir para o inferno. E tudo aquilo que a Bíblia condena para o inferno, ele falou, não, Deus é amor. Não importa se você é um homossexual, Deus é amor. Não importa se você tem uma vida suja, não importa se a sua vida está torta, não importa se você é um escravo das drogas, não importa a sua incredulidade, apenas você olhar para o céu e falar, Deus é amor, você vai ser salvo. Então, tirou toda a obra da cruz. Então ele invalidou aquilo que Jesus fez na cruz, porque Jesus disse o seguinte, todo aquele que crê em mim será salvo. Jesus disse, ei, você precisa tomar uma cruz e me seguir. Jesus disse também que nós precisamos deixar uma vida passada e agora nos tornamos, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, e eu estava agora escravo, eu estava preso ao império das trevas, e por causa do sangue de Jesus, quando eu reconheço Jesus, eu agora fui transportado para o reino da sua luz. Há uma mudança na nossa vida, quem está entendendo ou não? Deus é amor, mas Deus é justiça. Se existe um padrão para nós vivermos e nós fugimos desse padrão, algo está de errado. Então eu estou vivendo em pecado. E aí, quem está com a vida torta vai olhar um líder desse e falar, vou continuar desse jeito. E nós vamos, o que é princípio? Fique de pé. Princípio é aquilo que vem primeiro. Princípio não se muda, princípio é imutável. Deus ama, sim, o homossexual, com certeza. Deus ama o pecador. Deus ama o heterossexual que tem uma vida torta, aquele que trai, aquele que Deus ama, sim. Porém a nossa vida não pode estar suja e torta. Não. Precisa ter um posicionamento, precisa ter um arrependimento. Irmãos, vamos ficar em alerta. Tem muito cristão, eu estava vendo agora esses dias também alguns cantores gospel indo nos shows do mundo e ali cantando e fazendo o seu papel, porque afinal de contas existe dois mundos gospel, o mundo vendável e o mundo cristão gospel. O mundo vendável gospel, eles vão se aliançar com tudo que é caído. O diabo antes prendia as pessoas fora da igreja, hoje o diabo está prendendo as pessoas dentro da igreja, porque quebra de princípio. Tudo pode, Deus é amor. Tudo pode, Deus entende. Tudo pode, não tem nada, o Senhor conhece. Não, Ele sonda o nosso coração. O salmista diz, a sua espada é cortante, sabe, corta medula, corta célula, corta tudo. Ou seja, não vai ter desculpa para o homem diante do Todo-Poderoso. Nós vemos como Isaías disse, eu reconheço que a minha boca é impura. Aí o anjo toca e diz, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, eu preciso da remissão, eu preciso do perdão de Deus e não viver uma vida suja. Quem está entendendo diz amém. Aí é fácil. E aí ele diz o seguinte, ei, para ir para o inferno o cara tem que ser um diabo, é muito difícil. Não é isso que a Bíblia diz, a porta é estreita, a porta que nos leva aos céus, ela é estreita, é uma vida de renúncia, é uma vida de deixar as coisas de lado, aquilo que é terreno. Quantos nós fazemos plano dos céus? Parece que a gente vai viver eternamente. Deixa eu algo para você, pode ser que a sua senha seja chamada hoje mesmo, e como é que vai estar a nossa vida diante do Senhor? O último, Isaías 65, verso 17. Pode fechar os teus olhos. Faça como o profeta Isaías. O que precisa ser mudado? O que arrependimento precisa acontecer na nossa vida hoje? O que precisa ser tocado com esta brasa, se for possível? Senhor, vem dos teus céus, envia, Deus, os teus anjos.
vem com esta brasa, toca nesta área da minha vida, toca nesta outra área da minha vida. Eu quero ter os meus pecados perdoados, eu reconheço, vem com o sangue do Cordeiro sobre mim. Olha ali o que Isaías diz no capítulo 65, verso 17: pois vejam, criarei novos céus e nova terra. Ele está falando do final de todas as coisas. Quase 3.000 anos atrás, este homem diz: ei, Deus está dizendo, vai ser tudo destruído, e eu vou criar novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Ele está dizendo de um novo tempo, a promessa do Messias na nossa vida, o dia que nós vamos estar diante do Senhor, do Todo-Poderoso. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, começa a falar com Deus. Ei, qual é o chamado que você tem? Aquilo que você tem freado, Deus está te sacudindo nesta noite, dizendo: ei, se posicione, eu quero te usar de uma forma tremenda, lá na sua família, lá no seu trabalho, no teu chamado, naquilo que você tem de melhor, nos teus talentos. Eu quero te usar, eu quero saber que você tem um coração ensinável, para que eu te guie nos meus caminhos e na minha vontade. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Está falando com Deus, está falando com Deus. Qual a resposta que nós vamos dar ao chamado de Deus nesta noite? Qual a resposta da missão que nós precisamos cumprir na terra? Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. A dificuldade não pode me paralisar, as lutas não podem me paralisar, o medo não pode me paralisar, a inconstância não pode me paralisar, nem o pecado pode me paralisar. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Jovens, Eu me apaixonei. qual é a resposta que vocês têm dado ao chamado de Deus? Salomão diz que a vida é como um sopro. O tempo está passando, os dias estão passando, o tempo está correndo, o relógio está correndo. Quais são as respostas que nós temos dado a Deus? Vem, Espírito Santo, nos toca nesta noite. Arranque coisas de nós. Perdoa os nossos pecados. Que nós possamos ver o trono de Deus, que nós possamos desejar o trono de Deus, que nós possamos aprender com este profeta, que a nossa boca é para adorar. Fale com Deus. Fale com Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui hoje, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos, Pai, que nós somos do pó e do pó nós devemos voltar, mas também nós reconhecemos a Tua grandiosidade. Sem o Senhor nós não somos nada. Senhor, Tu habita em nós, faz morada, muda a circunstância, vem com o Teu vento impetuoso, arranca tudo aquilo que tem me prendido, tire todas as correntes, quebre tudo aquilo que tem me atrapalhado de avançar no Teu querer, na Tua vontade, nos Teus sonhos, nos Teus planos para a minha vida. Coloca a mão assim na posição de receber. Fica os teus olhos fechados. Coloca a mão na posição de receber. Coloca as mãos na posição de receber, de receber algo de Deus nesta noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Pode continuar, Lu. Com os teus olhos fechados, coloca a mão na posição de receber algo de Deus. Virá um novo tempo sobre a tua vida. Virá um novo tempo sobre a tua casa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Virá um novo tempo sobre as tuas finanças, porque Deus tem pressa. E porque Ele tem pressa, não é no nosso tempo, mas no tempo dEle. Ele quer levantar homens e mulheres cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, cheios da Tua provisão, para que os planos dEle se cumpram.
Alguns prepare as malas, alguns prepare a viagem. Deus vai te locomover para outro lugar. Sheika, Labassurianda, Lamanás. Alguns que estão com o seu ministério adormecido, esta noite você não vai dormir, porque o Senhor vai te incomodar no teu leito, e você vai sentir dele e por ele um posicionamento a partir desta noite. Você tem feito plano para os teus filhos. Deixa eu te dizer algo: os teus filhos não é teu, os teus filhos é do Senhor. Deus está restaurando o casamento nessa noite. Deus está restaurando os sonhos dessa noite. Deus está restaurando projetos nessa noite. Deus está restaurando chamados nesta noite. Apenas se posicione. Apenas se posicione. Reconheça como Isaías reconheceu as suas falhas, os seus erros. Arrependam-se, 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 e deixe o Senhor te usar de forma tremenda. E pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Abraça essa pessoa do seu lado, dizendo: obediência e missão em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Vou perguntar de novo, hein? Boa noite, Lagoinha. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Pode sentar no seu lugar. Queria pedir aos meninos para estar distribuindo aí os envelopes, enquanto a gente fala sobre nossos dízimos e ofertas. Amém? Então vamos lá. Eu queria contar algo que aconteceu comigo hoje. Até liguei para minha pastora que não ia dar para mim estar no culto hoje, mas o Senhor é fiel e poderoso. Quando o Senhor quer que você esteja em um lugar, Ele vai fazer o que for preciso para você estar naquele lugar. Amém? E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar no seu coração muito forte nesse momento, que é um momento especial demais. Eu acho um momento muito especial, porque é um momento que você tem para entender algumas coisas sobre dízimos e ofertas, sobre fidelidade, sobre ser generoso, enfim. Eu tava em Epson hoje, e daí eu falei: Senhor, eu quero muito estar no culto. Quero muito estar no culto hoje. E aí a hora que eu cheguei lá na estação, quando você abre o Google Maps ali, tem muitas opções, né? E aí eu fui pelo atalho, né? O pastor falou sobre atalho, né? Eu quero falar uma coisa para você, querido. Sabe quantas horas de trem o atalho fez eu pegar hoje? 3 horas de trem de Epson aqui. Entende, queridos? A palavra de hoje foi para mim. Eu creio que nessa noite o Senhor falou no seu coração. E se o seu coração estiver aberto hoje para receber do Senhor, você vai sair por aquela porta hoje diferente. Vai. Eu acredito. E daí achei bonito, né? Achei que eu tinha feito um bom negócio. Mas foi o tempo. Eu tive muito tempo. Eu tive muito tempo para ouvir a voz do Senhor, para meditar na palavra dele. Isso foi maravilhoso. E eu consegui estar aqui hoje para participar junto com você desse momento tão precioso, do louvor, da palavra. E esse momento aqui agora, onde nós podemos adorar o Senhor e honrar Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Quando a gente fala de dízimo e oferta, queridos, a gente está falando não só sobre você dar para receber algo. Não, nós estamos falando sobre fidelidade a Deus. E quando a gente fala sobre fidelidade a Deus, a gente fala de uma coisa muito mais profunda. Quando você
Quantos aqui trabalham? Levanta sua mão. Levanta sua mão, irmão. Quantos aqui trabalham? Todo mundo, né? Tá bom. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa sobre fidelidade. O seu mês todo de trabalho, quando você vai para a palavra e você é fiel nos dízimos e nas ofertas, você está dizendo assim: Senhor, obrigado pelo que o Senhor me abençoou. Está aqui a minha oferta e o meu dízimo em sinal de fidelidade. Você está dizendo que o Senhor tem parte com você. Quando você faz isso, o Senhor te honra. Sabe, eu queria que você abrisse o seu coração nesse momento. É um momento tão difícil, porque às vezes, quando a gente vai falar de dízimos e ofertas, o coração fecha. E em nome de Jesus, hoje o seu coração não vai fechar para esse momento. Sabe por quê? Não é porque você tem que vir aqui e trazer, mas é porque você precisa ser fiel a Deus. Sabe, queridos, às vezes, quem aqui trabalha na... Você, né, Paulo? Quantos stops você fez sexta? Quantos stops você fez sexta? Você lembra ainda? Tava off? Tá. A última vez que você trabalhou, quantos stops você fez? Hoje? Quantos? Entende, queridos? Eu saí de casa hoje 6 da manhã e consegui retornar agora. Estava trabalhando. Então eu quero falar uma coisa para você. Você trabalha o mês inteiro, cara. Mano, você trabalha o dia inteiro. O Senhor te abençoou, te deu saúde, te deu oportunidade, abriu as portas que você pediu para Ele abrir. E aí chega na hora de você honrar a Deus com a sua fidelidade a Ele nos dízimos e nas ofertas, seu coração fecha. Eu vou falar de novo, em nome de Jesus, o seu coração não vai fechar nesse momento. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você sabe que se você for fiel a Ele, Ele vai te honrar. Abra sua Bíblia lá em Malaquias 3:10. Coloca aqui para mim, por favor, meninos. Malaquias 3:10. É bastante clichê essa palavra, né? Esse texto que a gente lê, que a gente fala sempre sobre ofertas, sobre dízimos. Vamos lá, vou abrir aqui e vou ler para vocês. Livro de Malaquias 3. Versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras. Darão muitas uvas, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. O Senhor Todo-Poderoso está falando. Quantos recebem essa palavra nessa noite? O que está falando aqui? Trazei o quê? Em algumas traduções fala assim: depois fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos. Fala assim comigo: sem medidas. Então eu quero te encorajar nessa noite a ser fiel, e que você faça isso com alegria no seu coração. Que você faça isso com alegria no seu coração, em nome de Jesus. E eu tenho convicção e a certeza, e eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, a prosperidade, não só aqui, mas aqui, no seu corpo, na sua alma, na sua família, nas suas finanças. Amém, igreja? Vamos colocar de pé que eu quero orar com você nessa noite. Amém? Levanta sua oferta para cima, você que vai ofertar nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite eu quero te louvar, Senhor, por estar aqui na tua casa, por ver todas essas pessoas, seus filhos,
entregando hoje aqui as suas ofertas, os seus dízimos, em sinal de gratidão ao Senhor. E eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Deus, que venha abençoar, que venha abrir as portas. Esse ano é um ano de portas abertas. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha abrir as janelas dos céus, abrir as portas de emprego, abrir, Senhor, as portas da prosperidade, da saúde, da bênção no casamento, da bênção nos filhos, da bênção familiar, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que através da fidelidade deles ao Senhor, que as bênçãos do Senhor venham transbordar na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pode levantar do seu lugar e traga suas ofertas aqui, em nome de Jesus. Aqui à frente, ela tem um testemunho para dar. Se você tiver um testemunho, depois você me chama, a gente organiza, tá? Para vocês estão vindo aqui, porque nos nossos testemunhos a igreja é edificada, amém? Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu queria ler em Jeremias 31:3, que fala: com amor eterno eu te amei, por isso com amor leal te atraí. Amém? Quero dar um testemunho bem rapidinho. 1 né? Vou dar só um agora, depois tem mais. Há um mês e meio atrás, eu passei por uma cirurgia. 1 mês e meio, E fiz, passei por essa cirurgia e fui para casa. Fui muito bem assistida lá no hospital, graças a Deus. E fui para casa, só que aí eu fiz uns esforços lá que não podia. E os pontos se abriram e eu tive que voltar. Aí eu voltei numa noite, cheguei lá, tava uma placa lá dizendo que eu teria que esperar mais ou menos umas 5h30 para ser atendido. Aí eu falei, Jesus. Mas eu falei, vou esperar, Aí eu fiquei lá sentado esperando. Aí fui chamada a passar pela triagem e tal. Aí a enfermeira falou comigo, aí olhou, aí falou, olha, você não vai poder ficar aqui, você tem que ir embora para casa, porque vai demorar muito e tal. Aí eu falei, mas eu preciso de uma solução, Aí ela falou, você volta amanhã, nós vamos agendar para você, você vai voltar amanhã, no mesmo local onde você fez a cirurgia. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei, ela já tinha marcado, cheguei lá, era bem cedo, fui a primeira a chegar. Depois de uns 5 minutos chegou mais pessoas, O pessoal foi sentando e tal. Aí eles me chamaram lá. E antes de ir, eu já tinha orado ao Senhor, de manhã. Falei, Senhor, prepara as pessoas lá. E orei, pedi para Deus, o médico e todo mundo. Aí eu estava lá sentada, aí chegou o pessoal, todo mundo sentou. Aí depois o pessoal vieram me atender e me chamaram. Aí nisso, a mulher veio, olhou, falou assim, nossa, você não foi no médico? Eu falei, olha, eu fui. Aí fui no DP, eles disseram que é normal. Ela falou, não, espera um pouco. Aí eu falei, tá. Aí eu estava lá sentada, na minha cabeça, eu pensando assim, eu falei, eu falando com Deus, Eu falei, Jesus, eu queria tanto um café. Aí daqui a pouco a mulher veio e falou assim, Nilza, eu vou trazer um café para você. Aí eu fiquei olhando assim para ela. Aí ela falou assim, você quer com leite? Falei, não. Ela falou, vou trazer um café para você. Aí ela falou, quantos de açúcar? Aí eu falei. Aí veio ela com a bandeja, com café.
e uns pacotinhos, 2 pacotinhos de bolacha daqueles biscoitos. Aí o pessoal do lado ficou todo mundo olhando para mim, né? Tipo assim, ué. Mas na minha cabeça, eu pensei comigo, o pessoal acho que deve estar aqui em jejum, que vão fazer cirurgia, né? Aí eu vi, né, o pessoal tipo cutucando assim, né? E a mulher veio com a bandeja, me deu, me serviu, e eu sentada lá. Aí daqui a pouco o pessoal desceu para comprar café. Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, Deus é maravilhoso. E, né, e ela me deu o café e tal. Aí passou lá, eu fiquei mais um tempo, mais 1h30. Aí ela me chamou, aí eu fui lá de novo. Ela falou, olha, o outro médico vai vir, vai te olhar. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu estava sentada lá, já tinha 2 horas depois, né, que eu já tinha tomado esse café com a bolacha. Aí eu pensei comigo, nossa, podia ter um lanche, né? Eu pensando, falando com Deus. Podia ter um lanche, né? Um pãozinho com frango, um suquinho. Aí vem a mulher, falou assim, ela falou, Nilza, eu vou trazer um lanche para você. Nós temos de bacon, nós temos de frango, qual que você quer? Aí eu fiquei olhando para ela. Eu falei, eu quero de frango. Ela falou, então só um minutinho que eu já trago. Aí tá. Aí nisso que eu tava lá, chegou 2 irmãs, não são dessa igreja, são de outra igreja. Elas chegaram. Aí trouxeram um suco, um café e um lanche. Era um lanche de frango, peito de frango. Aí depois chega a enfermeira, a mulher que me atendeu, com a sacolinha, com lanche de frango, né? De frango e um suco. Aí ela falou, nossa, você já tem. Aí as meninas ficaram olhando e falaram assim, ué, mas só você vai ganhar o lanche? E o pessoal, falei, minha filha, eu não sei. Aí ali na hora, o Espírito Santo falou comigo, você é filha. Aí eu olhei, eu fiquei muito constrangida, porque às vezes, para os irmãos que estão aqui, é algo muito simples. Mas eu quero que... O que eu quero dizer com isso? O quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É um café, é um lanche, é coisas assim que eu fico maravilhada e eu preciso testemunhar. Porque uma vez eu vi uma moça testemunhando um dente. E eu pensei, por que essa mulher está falando de um dente? Aí eu aprendi que se você não tem coragem de testemunhar as coisas pequenas que o Senhor faz na sua vida, como que você vai testemunhar as grandes? Então, nós temos que agradecer. E eu estou aqui maravilhada com o Senhor. E o Senhor só tem feito coisas assim maravilhosas na minha vida. E na próxima semana eu vou testemunhar a minha casa nova, que eu estava procurando, e o Senhor providenciou tudo do jeito que eu pedi. Até os banheiros, eu falei para o Senhor que eu queria, e o Senhor providenciou. Então, assim, não deixe de acreditar, não deixe de glorificar esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu só queria complementar mais uma coisinha. O irmão falou sobre o dízimo e a oferta. O Senhor revelou no meu coração que o dízimo é um gesto de amor. E eu falei, Deus, como assim um gesto de amor? E o Senhor falou, porque quando você dizima na casa do Senhor, quando a gente dá o dízimo e as ofertas, nós estamos dando a oportunidade de outra pessoa se alimentar e conhecer o Deus que nós conhecemos. Amém? Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, esse negócio é sério. Me mandaram para a Turquia, foi Deus que escutou. Quem não sabe, tá? As mulheres dessa igreja juntaram e me mandaram para a Turquia no começo do ano. E eu sussurrei para o Senhor, ninguém sabia, nem o Flávio sabia, mas Deus escutou. Amém? Vamos nos nossos recados. O que vai acontecer essa semana? Os nossos visitantes. Quem nos visita primeiro aqui? Quem nos visita a primeira vez? Uai, tá caindo aqui, gente. Ó, tá meio capenga aqui, ó. O Yuri e a Melissa estão nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês recebessem os 455 abraços, por favor, começando do pastor Flávio. Amém? Quem mais nos visita? Alguém mais nos visita? Ah, como é que é o nome dele, Nilza? O Vinícius. Dá um abraço aí no Vinícius, meninada. Glória a Deus. Gente,
Olha lá, viu? Tio Paulo deu um abraço no Vinícius. Pessoal, todo verão nós temos 3 semanas de folga das nossas conexões, tá? Em nome de Jesus, quem crê que vai fazer sol aqui? Dá um glória a Deus, porque vai fazer sol pela fé em nome de Jesus. Vai fazer, gente, vai ser sol. Jesus sabe que a gente é imigrante, Jesus sabe que a gente anseia pelo sol, Ele vai dar um sopro de sol nessa terra. E aí, por causa desse verão que nós esperamos, nós damos essas férias, vamos falar assim, 3 semanas de folga, para você aproveitar a turma da igreja, fora, né, do contexto igreja, para você aproveitar a família, para você relaxar. Então, 3 semanas, nós voltamos em setembro. Deixa eu só ir aqui, né? Não, nós voltamos dia 6 de setembro. Que dia que a gente volta? 6 de setembro. Então, a nossa conexão tem sido na casa da Grazi de Francesco Antônio. Fiquem ligados nas redes sociais e no grupão da Lagoinha, tá bom? Que a gente vai avisar vocês. Nós também, gente, estamos esperando um bom tempo, porque a gente vai fazer batismo. E o nosso batismo vai ser na praia. Você crê, irmão, em nome de Jesus? Amém. Ninguém vai ser congelado, ninguém vai morrer lá de tanta chuva. Nós vamos batizar. Quem tem vontade de batizar... Cadê a Lagoinha News aí? Lagoinha? Tem um QR Code, que você coloca o seu telefone, já vai para o formulário de inscrição, se você tem vontade de se batizar, já se inscreva. E aí a gente está só esperando. Fez olha lá, ó, só pode apontar ali, que já vai direitinho no seu formulário, a gente já recebe, tá bom? E nós estamos só esperando um dia bem quentinho, para nós marcarmos o nosso batismo, então fica ligadão, tá bom? Nós também temos Lagoinha Bristol, Lagoinha Oxford, que nasceu, amém, gente? Glória a Deus! E nós também estamos orando por Lagoinha Bath. Então eu quero convidar você para estar orando conosco, porque aonde Jesus passa, qualquer trono tem que se curvar, qualquer outro governo tem que se curvar, é Ele que vai reinar em nome de Jesus, amém? Então ore pelas igrejas, ore por Swindon, tá bom? Amém? E, pode ficar de pé? Nós vamos terminar, só que antes eu quero te convidar, eu sei que você, dona de casa, querida esposa, mãe de meninada, grávida também, não vai querer cozinhar quando voltar para casa. Então, desça na nossa cantina, porque vai ter um pastelzinho gostosinho, prontinho, te esperando lá embaixo, tá bom? E a gente não vai precisar fazer janta, meninas, nem lavar louça. Então, ó, temos pastel de frango, pastel de pizza, pastel de carne. Eu vou lá para a porta. Se você sair sem um pastel, eu vou fazer você voltar. Você dá licença, volta, que pastel é fit? Se você é fit. Amém? Estenda a sua mão assim. Não se esqueça de orar todos os dias, blindando a sua casa, blindando a sua família, declarando o poder do sangue de Jesus. Tá? O Senhor está conosco e nós precisamos verbalizar aquilo que Ele fez por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça a vida dEle, o rosto dEle sobre nós, que Ele nos dê a paz e aonde nós pisarmos, nós seremos o tempero, seremos o sal e seremos a luz de onde quer que estejamos, e que se Ele não voltar, eu te vejo sábado que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos terminados. 455 abraços, hein?